Olá, boa noite. 9 horas em ponto, estamos aqui na Live Coça Aqui, desta sexta-feira, dia 3 de julho de 2020. Hoje, com enorme prazer e grande honra que eu recebo a minha grande amiga, entendeu? Nos conhecemos desde os mestrados, quando estudamos juntos lá na comunicação da Universidade Federal de Goiás. Juliana Normando, muito obrigado por disponibilizar uma hora de sua sexta-feira aí. Poderia estar vendo suas lives, poderia estar assistindo seus seriados, poderia estar lendo, poderia estar dormindo, descansando, mas está aqui conosco compartilhando conhecimento. Muitíssimo obrigado, Ju. Valeu demais, viu? Eu que agradeço o convite, querido. Sempre uma honra, sempre uma alegria. E eu estaria dormindo, sabe? Eu acho que professores têm trabalhado além de tudo. E aí eu acho que se eu pudesse, na verdade, assim, logo mais, né? Então, todo o tempo que eu estou podendo, eu paro, tento desligar um pouco, desligar as luzes e tudo mais. Mas é uma honra falar para você aqui nesse canal, esse tanto de gente, né? Vai ser muito Nada. legal. Eu estou bem animada, bem feliz. Vamos falar, vamos pulguinhas atrás da orelha do pessoal. Vamos parar para pensar. Eu acho que esse momento de pandemia está colocando a gente dentro de casa, né? E aí, nossa obrigação é parar para pensar, de repente olhar e recompreender tudo que a gente está vivendo. Primeiramente, falar dessa parte do magistério mesmo, assim, sabe, da docência. Como é que está sendo, Ju, assim, tocar as turmas? Você é sempre uma professora hiperativa, com 1 trilhão de turmas, com 800 trilhões de alunos, entendeu? Correndo o dia inteiro para cima e para baixo, fora as suas atividades pessoais. Como é que foi essa desacelerada de março para cá, assim, essa puxada um freio de mão, aquela Não redução? Como é foi, que se deu? Não não, aconteceu? não parou, mudou, mas não teve parada. A gente parou uma semana para a criação dos ambientes digitais. A gente não parou. O que parou foi o contato cotidiano, o corre-corre de trânsito. Mas eu entrei em todas as turmas de matutino, noturno, inclusive aumentou bastante o volume de reuniões e tal. Então, eu coordeno uma graduação também, né, na área de publicidade e propaganda. Daí, para ficar próxima, porque é uma questão, essa falta de ver gente, né? Falta da sala dos professores, falta desse contato físico mesmo. Então, a rotina de reuniões aumentou bastante. Depois das aulas, as aulas remotas, né, que no mesmo horário da aula, provavelmente como suas meninas também, na hora da aula, estava tendo aula. E foi assim com a gente no ensino superior, né? Então, a gente tinha a hora da aula, tinha depois da aula também. E aí foi pauleira. Foi uma semana para a gente refazer absolutamente tudo, porque muda a dinâmica, muda a linguagem, muda o ambiente. Então, por exemplo, uma aula preparada para você estar com a turma, em que você está lá e você é o centro, e aí você, volta. Eu sei o nome de todos os meus alunos, né, Paulo? Não é esse tantão aí que você está falando, não, mas é muita gente. Eu sei nome e sobrenome da galera. E aí, de repente, eles passam a virar ícones, né? Bolinhas, assim. E essa geração Z, eles colocam memes, é muito engraçado, não é nem a foto deles, eles põem os memes ali, os negócios, os bichinhos, dei aula para não sei quantos cachorrinhos, entendeu? E figurinha de WhatsApp, foi uma loucura. E não só na parte de sala de aula, ensinar publicidade e propaganda nesse contexto. Deu uma bugada, em alguns momentos eu pirei, eu e meus colegas todos, foi um desafio. Tá sendo ainda, né? Porque a gente não tem ainda muita orientação de como será esse retorno. Ele vai ser. E a gente vai estar preparado para o que quer que seja, né? Então, foi pauleira. Não foi breque. Foi mudança de linguagem. Foi acelerar mesmo. No meio do caminho, meu computador ainda morre, tive que comprar outro computador, refazer todas as aulas. Passou. Aprender fazendo, né? É mais trocar o pneu com o carro andando, né, Ju? Lá no início da pandemia, na segunda quinzena de março, no início, aqui no Brasil, né, quando chegou para nós, né, o Nizam escreveu um artigo para a Folha de São Paulo, que naquele momento ele falou assim que qualquer marca que se preocupasse em vender estaria errada e estaria fadada a carregar isso para a eternidade, sabe? Não era o momento de vender, era o momento de você construir alternativas, de ajudar as pessoas que ficariam sem emprego, ajudar as pessoas que ficariam doentes. Então, cada marca em seu segmento teria que entrar numa espécie de esforço de guerra, porque quem se preocupasse em vender seria cobrado pela história. Hoje a gente já tem um distanciamento de 3 meses e meio, né, disso. E aparentemente, pelo menos assim, no mainstream, as marcas elas compreenderam essa alteração. Agora você vê, né, um momento de reabertura,
equivocada, evidentemente, para o nosso país, mas é o que está acontecendo. Você vê algum tipo de volta preocupada com esse varejo mesmo, com a venda do produto. Você concorda com essa visão do Nizam lá atrás? Você acha que as marcas compreenderam isso, Ju? As marcas é muita gente, né? É o tipo Eu entendo. tipo assim, os brasileiros compreenderam a pandemia, os brasileiros estão, não sei, pera lá. Nós é muita gente, né? Muita gente assim. Então, antes de mais nada, é preciso entender que construir marcas é construir personalidade. Então, a gente entende uma marca. Então, quando eu falo Melissa, Coca-Cola, Harley Davidson, Fender, você consegue ter uma identidade dessa marca. Isso para você faz muito sentido. E aí, quando você tem essa identidade, você consegue perceber essa marca como tal, você tem expectativas com relação a ela. Até porque, de alguma maneira, marcas com as quais a gente se identifica, as quais a gente gosta. E aí, quando a gente gosta, a gente tem um certo cuidado e a gente não quer que aquela pessoa, aquela marca nos decepcione. Né? A gente consegue, em gestão de marca, trabalhar no âmbito da ressonância, ou seja, do relacionamento entre as pessoas e as marcas. É isso que a gente quer quando a gente gere marcas. Bem, daí, estando no momento, nesse contexto do texto do Nizam que você se refere, em que a gente não sabia o que estava acontecendo, não sabia quanto tempo ia durar. E aí essa ameaça biológica, ela veio com muita força, né? No início, até antes dos índices aumentarem tanto aqui na nossa região, a gente estava com muito mais medo do que eu percebo agora. Então, nesse momento, a gente estava muito assustado. E aí, por N motivos, né, que daqui a pouco a gente conversa sobre eles, mas de repente a gente está vendo as pessoas voltando, né? E nesse momento do voltando, elas esperam o que dessas marcas? Ou antes disso, por exemplo, eu me recordo logo na primeira semana que a gente veio para isolamento, propaganda de carro. Gente, mas parece que tá muito louco, isso não faz o menor sentido, propaganda de carro. E ela ficou, acho que talvez a mídia, só não sei quem tá, não sei como é que é a sua audiência, assim, o que eles sabem, porque no meu canal são estudantes, né? Mas assim, a gente compra os espaços no Jornal Nacional, por exemplo, com alguma antecedência. E aí, então, já se manda a propaganda e ela fica lá, para ser colocada no ar no dia e no horário determinado, sabe? Então, de repente, isso já estava comprado, já estava planejado, e eles deixaram rolar. Então, ficou muito tempo vendendo carro. Não fazia sentido. Ao passo que todas as outras, ou a grande parte das outras, estavam realmente, olha, vai ficar tudo bem, olha, faça aquilo, estamos preocupados, vai passar a mensagem de motivação, de autoajuda, de consolo, em anúncios até baratos, em termos de produção. Você via só letrinhas animadas, desenhozinhos, que são materiais mais baratos de serem produzidos, né? Para a toque de caixa, assim. Claramente você percebe, você tinha um planejamento de comunicação, tem que fazer outro, e pôr outro no ar. Então, acho que nesse primeiro momento, esperava-se que as marcas não nos decepcionassem, no sentido de, nossa, eu estou com muito, 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 muito medo, e você quer que eu compre o quê? Glitter? Não, vamos ver. Acontece que, aí a minha análise, acho que aqui nesse ambiente a gente pode falar, as políticas públicas falharam, especialmente as econômicas. Daí, como você vai querer que alguém faça isolamento ou que alguém se preocupe com alguma coisa se não tem dinheiro? E olha que R$600 eu nem sei se daria, ou 1.200, enfim, que a gente sabe que grande parte desse dinheiro não chegou. Então, quantos são os privilegiados que, de fato, podem ficar em casa até que essa vacina chegue? Né? Poucos. Daí, então, a gente foi parando para perceber tudo em volta e também as marcas. As marcas fazem parte das nossas vidas como as pessoas. Então, se você não tá, por exemplo, eu moro sozinha, então eu não tô convivendo, eu tô convivendo com meu gato. Eu fico muito tempo olhando o Instagram, essas ferramentas que tiram a gente um pouquinho da realidade pra gente sonhar, né? Daydreaming e tal. E aí a gente tem o que ali? Marca, 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 marca. E aí a gente vai ver como é que elas estão se comportando, a gente quer ouvi-las. E a gente espera que elas também nos ouçam. Por mais absurdo que possa parecer, comunicar é ouvir, né? Então, as marcas precisam ouvir. Naquele momento, era muito medo, muito susto. E aí, durante a pandemia, houve várias coisas, vários movimentos, várias questões em que a gente foi exigindo isso das marcas realmente. Que, olha, peraí, você está querendo vender quando tem outra coisa? Parecer
que você está se aproveitando da pandemia não é legal, como algumas marcas tentaram fazer. Isso não é genuíno, sabe? Isso não fica bem. Existe uma preocupação ética e as marcas têm que ter uma posição ética, eles têm que ter uma personalidade forte, claro, uma personalidade que entenda e que projete certos valores que aquele público gostaria, que aquela pessoa quer, mas tem que ter a preocupação ética, sim, porque senão você desacredita, você se decepciona com a marca. E aí vai que você pega ranço. Né? Em que momento deu essa virada, Ju? Porque assim, a gente estava conversando, né? E eu me recordo dos nossos debates lá no mestrado, né? Em que você sempre muito focada, né, nessa perspectiva do consumo representar uma posição de cidadania, né? Ele se expressa de forma cidadã, né? E eu, na minha formação muito ortodoxa do século XX, ainda não compreendendo o século XXI, que evidentemente você estava certo e eu não, não conseguia compreender isso porque existe uma dicotomia evidente que o consumo não forma cidadão na minha formação. Eu insisto, você estava certa, hoje eu compreendo que você estava certa, reconheço, dou minha mão à palmatória, mas era muito difícil para mim, né, com uma formação mais ortodoxa, em compreender que o consumo ele visa atender uma demanda. Não construir uma identidade, não construir um aspecto cidadão. E você sempre batalhou, acho que você já entrou na publicidade, já como estudante de graduação, já compreendendo isso, muito avançada para o seu tempo, né? A história mostrou que você estava certa, é evidente. Nesse contexto, você acha que essas crises, como a gente viveu agora, né? Como a gente está vivendo agora, na verdade, elas aceleram esse processo, entendeu? Como você falou, você pegar ranço na marca. Eu nunca imaginei isso, assim, tipo, Madeiro, por exemplo, né, em que o dono vai lá e faz um posicionamento pela retorno, tal, e você vê assim pessoas que eu nunca mais como no Madeiro. Por mais que eu goste de sanduíche, as pessoas falam, eu nunca mais comerei no Madeiro. Ou eu nunca entrarei na van, por exemplo, entendeu? Assim, as coisas se vinculam e parece que você, sei lá, você está compactuando com os valores daquilo. Você não pensava nisso no século XX, mas você não pensava nisso. Você comprava um Escort ou um Fusca porque cabia no seu bolso. Você não pensava assim, o que a Ford representa, o que a Volkswagen representa, o que a Opala representa. Não. Você era o que dava, o dinheiro pagava. Você não tinha isso. O mundo era mais simples no século XX, eu acho. Em que momento que deu esse turning point, assim? Em que momento que esse trem virou? Esse trem virou, ele foi virando aos poucos, tá? É um transatlântico. Então, não teve um marco assim. É a ideia da modernidade pós-modernidade, nunca virou a chave e tá pronto, né? Mas, assim, primeira coisa que você não concordava, existe uma racionalidade no consumo. E o problema não é o consumo, o problema é a exclusão. Então, a gente consegue entender, e aí, os estudos sobre consumo e tal, a gente sempre vai entender o consumo, a esfera da produção, a esfera do consumo, elas se articulam, elas existem uma em função da outra. Também a gente tem que pensar em armazenamento e descarte. Essa consciência, ela foi vindo aos poucos. Então, se nos estudos de mercado, nos estudos de marketing, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um canal que explica publicidade, então tem vídeo no canal sobre quase tudo isso que eu vou falar aqui. Então, a gente tem uma primeira fase que era muito focado no produto. Então, a gente tem, na época da Revolução Industrial, pouco mais avança isso um pouquinho, amadurecimento do capitalismo, nessas primeiras indústrias, e aí você vai ter o produto como Deus, assim. Depois você vai ter o consumidor. Depois você percebe que o consumidor é gente, e que ele procura também nas marcas essa identificação. Até ele chegar agora, de esperar dessa marca, é uma personalidade mesmo. É alguém em quem ele possa confiar, entende? É uma relação, é um relacionamento. A gente tem relacionamentos com as marcas, a gente tem marcas do coração. Porque as marcas, as empresas existem, e aí vai ter várias pessoas que vão pensar dessa forma, vários autores que vão pensar dessa forma, para melhorar o mundo. Por meio do consumo. E eu acho que a grande pira na época do mestrado é que você não entendia o consumo como mediador das relações. E é isso, assim, você tem uma pauta política, a sua marca também tem que estar ali. É claro, se aquilo fizer sentido no DNA daquela marca que foi construído para tal.
Então, tem que ter uma coerência. Não adianta você não ter uma trajetória ligada àquilo e agora você panfleta para tudo quanto é causa. Também não, calma. Vamos traçar, construir, e aí falar em marca, a gente está falando em identidade, a gente está falando em símbolos, a gente está falando em DNA mesmo, né? Em valores, a gente está falando de significado. Então, tudo isso a gente vai construindo por meio do marketing da publicidade, vários elementos para que você tenha essa compreensão que é intangível, mas que a gente vai traduzindo em aspectos tangíveis. Cor, embalagem, tipografia, sabe? Coisas, experiências, de modo que isso passe a ser concreto para você. Tá, então você tem a ideia dessa marca. É uma marca que você tem uma afinidade, então ela tem responsabilidade. E isso era difícil ver antes mesmo. Essa parte de identidade de marca. E não só uma identidade visual, não só a logo, não só essa parte gráfica, digamos assim, né? Que é muito mais do que isso. Você faz isso, mas não adianta pôr para o mundo. Você tem que ir construindo isso aos poucos. E hoje, não... E ainda mais nessa era de pós-verdade, de polarização, de que a gente acredita só no que a gente quer, e aí tem vertente para tudo, e tem comprovação científica para tudo, e aí, enfim, né? A gente tem, sei lá, um ambiente complexo. Você espera das suas marcas posicionamentos também, porque se espera isso, não dá mais para ficar calado. Desde que, claro, isso faça sentido na história da sua marca. Porque ninguém gosta de gente ordinária que vai com qualquer coisa, sabe? Vamos na ondinha? Isso perde-se credibilidade. E o grande esforço na construção de marca é uma construção de credibilidade. A marca precisa ter essa credibilidade, ela é construída para isso. Então, turning point, assim, eu acho que não teve. Mas é claro, a pandemia acelerou tudo isso, na medida em que pôs a gente em contato mais tempo com conteúdos digitais, com conteúdos produzidos por pessoas, por marcas, por jornalistas, por robôs e tudo mais que a gente está vendo, né? Tipo, está acontecendo agora. A morte do George Floyd lá em Minneapolis, né, desencadeou aquela série de protestos nos Estados Unidos, né, que já vinha de um acúmulo. Você já tinha a etnia negra lá nos Estados Unidos, o povo preto se mobilizando, você já tinha um acréscimo dessa indignação, e naquele momento transbordou, né, assim, pela irresponsabilidade da Casa Branca, por tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos, um país com aquela potência econômica toda, morrer tanta gente assim devido à Covid-19, né? E aquilo causou uma indignação, principalmente os mais atingidos são os pretos e os latinos. Aquela gotinha que transborda o copo, né, Ju? E aí, naquele contexto, algumas marcas se posicionaram e foram bem-sucedidas, outras foram tiradas, né? Que as pessoas pegaram, que compartilharam o Black Lives Matter, mas aí pegaram que na diretoria não tinha nenhum negro, por exemplo, e elas foram constrangidas, esculhambadas na rede social, porque aquele discurso não condizia com a prática interna corporativa daquela instituição, sabe? E aí muitas tiveram que pedir desculpa, falaram que vão aumentar a diversidade, abriram seleção específica com uma espécie de cotas e tudo mais, para tentar justificar esse discurso. O público hoje, o consumidor, ele está mais atento a essas coisas, assim, ele quer ver se tem a verdade, de fato, no compartilhamento, no post da marca, com aquilo que ela executa e faz no seu dia a dia. Já acontecido também naquela questão da luta feminista, né, do Me Too e agora do Black Lives Matter. Sempre isso retorna e se cobra uma coerência, né? O público está atento a isso, o consumidor está atento a isso, Ju. Sim, e há nichos e há grupos, né? E há grupos de pessoas ainda mais atentos. Então, dependendo de com quem você lida, para quem você está falando, para quem você vende, né? Com quem você se relaciona, porque eu não quero usar muito a ideia da venda, tá, Pablo? Eu quero que a gente entenda marca no sentido amplo. Sim. Dependendo com quem, toda a cadeia de produção, e aí não só de produção no sentido, de produção mesmo, vai importar. Então, não apenas aspectos organizacionais, gerenciais, entende? E é muito fácil descobrir as coisas hoje. Então, se antes a gente conseguia camuflar alguma coisa, ou não saber quem é o presidente de tal empresa, não saber... Hoje não tem mais isso, está tudo posto. Então, sim, as empresas que não são coerentes. E aí entra naquela coisa,
Você tá só pagando de gostosa e aí você quer só lucrar em cima desse momento ou dessa causa. Isso é péssimo. Como é péssimo, pense no relacionamento com pessoas que se usam de um determinado artifício, de uma determinada situação para se aproveitar disso, é péssimo. E também para a marca. Eu acho que se a gente conseguir traçar um paralelo, uma aproximação de fato entre personalidade de marca e personalidade de gente, a gente consegue compreender a responsabilidade dessas marcas. Então, por exemplo, a gente teve casos assim, e a gente teve casos como a Reebok, acho que a Levi's também, várias outras, a Supreme, New Balance, que deram uma grana para esses movimentos e fizeram ações já com essa população mais fragilizada e coisas do gênero. Mas o consumidor, ele vai atrás. E não só, por exemplo, grupos de consumidores veganos, cuja cadeia de produção é extremamente importante, né? E aí todas elas, roupa, maquiagem, alimentação e tudo mais. Não apenas esse grupo, todos os outros. Então, empresas que de repente vão colocar uma campanha valorizando mulheres e você vai olhar e só tem homens, ou enfim, não. E aí eu percebo que grandes marcas acertam muito, e eu sou apaixonada por algumas, especialmente nesse momento de pandemia. A que eu tô mais apaixonada, Magazine Luiza, você percebe verdade em tudo que ela propõe. E ela dá umas bolas dentro, tipo, incríveis, assim, por conta dessa coerência que já vem sendo construída, já vem tendo uma compreensão de que a marca precisa ter uma personalidade, tanto assim que elas têm uma boneca 3D que ela é youtuber, ela tem mais seguidores que você tem quantos aqui? 2.000 e... 2.700 e pouco. Ela tem mais de 3 mil no Instagram, mais de 2 mil aqui, entendeu? E ela é produtora de conteúdo mesmo. É uma boneca que leva até cantada de macho escroto que não entende que ela é uma boneca, entendeu? Então ela parece gente mesmo, assim, ela não parece uma boneca. Exatamente. E ela leva cantada de lixo. Presta atenção a que ponto chegamos. Nem a mulher virtual escapa desse ponto. Ai, velho, o povo é inútil demais, cara. Então, mas enfim, não é nem esse o ponto. E aí a marca, ela é a dona Luiza, né? A Magazine Luiza, e a dona a gente sabe que é uma mulher que batalhou, a gente vai atrás da história, porque não tem como você construir esses relacionamentos, esses vínculos, sem contar histórias. Então, se lá na época que você comprava o Escort, o Cadete, porque cabia no seu orçamento, era um produto. Hoje você vende uma história. Tanto que existe uma técnica de redação publicitária chamada storytelling, que é contar histórias. Né? A gente vai pelas emoções, as marcas precisam emocionar. Então, se você consegue perceber o seu público e constrói essa personagem, no exemplo da Magazine Luiza, é uma produtora de conteúdo, ela é antenada, ela te dá boas dicas. Você já comprou na Magazine Luiza? Ah, mas eu vou, olha o preço mais barato, né? Se eu comprei, não, foi porque você já comprou, você já fez uma experiência. Devo ter comprado, mas não. Devo ter comprado, sim, mas não isso. Tá, eu se sou você diferente. provavelmente, bem, vocês que tenham comprado e estão ouvindo a gente, por exemplo, você recebe um WhatsApp identificado como Lu da Magalu. Eu recebi, sim, é isso então? Não, vai ser, eu achei foi chato. Como a gente pegou meu celular? Esse povo é. Você deu o seu celular para ele. Na compra, né? Foi isso. E aí, eu não sei se você viu a campanha de Dia das Mulheres que eles fizeram. Não vi. Dia das Mulheres não me recordo, né? Foi 2 semanas antes da pandemia, digamos assim, né? Foi dia 8 e a gente veio para casa dia 19, mais ou menos. Foi assim? Na cronologia dos fatos. Cara, a gente parou dia 13 de março. 13 de março então foi bem por aí. Sexta-feira. Dia 8, ela lançou uma campanha bem dentro falando de coerência, né? Falando de compreender o seu público e compreender os valores e tal. E a campanha para o Dia da Mulher era um caminho no aplicativo para denunciar a violência doméstica. Incrível. Incrível. Tá. Veio a pandemia. Infelizmente, o número de casos aumentou, né? Enfim. E aí a gente viu várias campanhas, várias organizações tratando desse tema, várias matérias. Eles relançaram essa campanha, vendendo produtos de maquiagem para esconder sinais. Tipo, oi, vem comprar produto de maquiagem para esconder sinal, e aí você fingia que estava comprando e você poderia denunciar. É inteligentíssimo.
Entende? Não foi feita para a pandemia. Tem uma história. Tem uma história. Por isso que ela faz tanto sentido. E essa marca está no meu coração. Porque na hora da pandemia, a ação que eles fizeram foi colocar toda a cadeia deles. Se você vem vender com a gente. Não sei se você viu esse movimento. Mas a Magalu colocou a cadeia supply dele, todo o know-how que eles tinham para vendedores ali também. Então, é aquela história que você colocou no início. Estejam preocupados em melhorar a sociedade. As marcas elas têm a obrigação de estar preocupadas. Que é, inclusive, uma tendência dessa geração Z, que é a geração, não sei se da Laila. A Laila é de 2002. É, 18 da anos Laila. agora. É, da Laila. Tem Que é a 18 questão do agora. propósito mais exacerbado, é a questão de falar, de se expressar, de ter voz. Por isso o TikTok é esse fenômeno. Você está sabendo o que é TikTok? Sim, já chegou em mim já. Já chegou Então, em mim, no TikTok. que todo mundo, de alguma forma, é produtor de conteúdo. Então, isso era uma tendência que a gente já identificava, muito comum já. E é isso, essas pessoas são adultas agora. E elas veem as marcas de uma maneira muito diferente. Elas veem o online de uma maneira muito diferente da nossa. Elas já são nativas, né? Elas já nasceram. A gente é consumidor nativo, né? Existem autores que falam que a gente é a categoria nativa. A gente já nasce numa sociedade de consumo. Então, não tem como a gente pensar a nossa vida sem consumo. Não tem. Não dá. Sem produtos, marcas. A gente lembra das marcas da nossa infância, por exemplo. Sim. Não é? Da Tava falando de Maninho, Playmobil, cara. Tava falando do Playmobil Playmobil. agora com a Nara, sabe assim? Porque ela tava assistindo o filme do Lego, né? Que o Lego ele conseguiu se reposicionar para essa molecada. E o Playmobil tá nesse desafio agora. E ela foi me explicar isso, você vê, né? A minha filha de 9 anos tá me explicando essas coisas de marca. Que o Playmobil Lego era uma espécie de Marvel e DC. Eu, quando era moleque, eu não compreendia isso. Eu gostava mais de Playmobil, de brincar, do que do Lego. Mas brincava quando ia na casa de um colega, do amigo, brincava de Lego. Mas aí ela foi me explicar que tinha uma rivalidade entre a Playmobil e o Lego para ver quem ganhava o coração da molecada. O meu coração foi ganho pelo Playmobil. E é uma doideira isso, né? A estrela, o quanto que marca a nossa geração, né, Ju? Assim, os brinquedos da estrela, as bicicletas da Caloi da Monarch, elas estão de fato no coração, né? A gente já nasce e tem marcas de referência da nossa infância. Esse pessoal já nasce na internet. Então, eles já decodificam isso muito mais rápido. Então, se a gente, que é da época do Mirk, do ICQ, bate-papo do UOL, que a gente inventava meio que um avatar e tinha-se mesmo a dúvida de será que essa pessoa é assim? Cuidado, mentir e tal. Hoje não tem isso. Você é a mesma pessoa. Essa fase de transição que a nossa geração viveu não existe mais. Os nativos digitais mesmo, tudo é mundo, entendeu? Na nossa juventude havia uma diferença entre quem eu sou e quem eu sou. Hoje eu sou. E as marcas têm que entender isso. Por isso elas têm que ser coerentes, offline e online. Não tem essa. Tanto que a gente vê que várias marcas que não estavam online, elas tiveram uma dificuldade enorme, talvez algumas não voltem. A partir do momento em que você não pode mais. Mercados inteiros terão que se reestruturar, como o mercado de entretenimento. Como é que vai fazer entretenimento sem aglomeração? Discotecagem no Metrópolis lá, tocando Spice Girls, Como? entendeu? Como que vai fazer? Como? Não precisa de um negócio super moderno, Tinder. Como vai ser? Você vai sair beijando na boca de quem você não conhece, assim? Oi! É complicado isso. Se na nossa geração tinha medo da AIDS, agora. Mas a AIDS, se você tivesse certos comportamentos mais íntimos, inclusive, você não tinha perigo, agora você respirou pertinho, já era. Impressionante. Acelerou tudo, né? E aí, enfim. Mas a sua pergunta é: e aí, as marcas como é que faz? Elas têm que acompanhar? Se não, fica para trás. A onda tem que vir, tem que surfar, né? Você tem que surfar nessa onda, sabe? Você é obrigado a surfar, porque senão você fica para trás mesmo, né? E ouvindo o seu consumidor. Não é surfar no que você acha que deve, não. É surfar na medida da expectativa do outro. E isso é muito difícil. Mas é isso que se espera. Que as marcas ouçam. Comunicar é ouvir.
Julena, metade da nossa live, deixa eu passar aqui agora a participação do pessoal, entendeu? Que tá aqui, já tem pergunta Eu para não você vejo esse aqui. povo. Ah, Se não. vo... Aí no StreamYard você tem uma possibilidade aí de ver, entendeu? Assim, o chat privado e o chat externo. Tem dois links aí à direita da sua tela. Você conseguiu ver aí? Achou? Aham. Então Como aí que você você não vê. me conta isso antes? tava na sua cara o tempo todo. Vamos Não, lá. não, eu tô vendo em branco. Gente, oi, O, pessoas! o Edson Alves falando que tá aqui esperando, né? Já tava desde antes, desde as 8h11 ele já tava esperando aqui que eu te Eu registro também, viu? hora. Eu também tava, Edson. Eu mandei mensagem pro Paulo, era umas 8h pouco. E eu tava lavando louça, entendeu? Eu tava com a Pois pauta é. doméstica. Samuel Santos, salve, boa noite, Samuel, obrigado pela presença. Danilo Cordeiro, muito obrigado, Danilo. Boa noite, meu velho. Adéia Lúcia, obrigado pela presença. Mamãe! Rodrigo Torres, muito obrigado, meu velho. Edson Riel, boa noite. Givanildo Alves, boa noite. Capivarão virou um apelido meu, viu, Ju? Isso aí você não deve estar sabendo, mas tá Não, rolando que esse dia que você apelido aí. arrumou isso, meu Deus do céu? Depois eu te conto, a história é longa, entendeu? Eu É, tô com um pouco de o povo medo. da rádio. É o povo da Ai, rádio, ai, os ai. ouvintes querendo me agredir e eu assumo a agressão para mim, né? O cara quis me Mas agredir, capivarão mas. é positivo ou negativo? Não, o ouvinte colocou carga negativa. Eu assumi como negativa. Eu dei o drible Ressignifica nele. e pronto. Exatamente. A capivara é um bicho tão bonitinho, velho. Entendeu? O Givanildo aqui fala que ele está em Rio Verde cuidando de um parente com Covid e tem boteco cheio aqui. A responsabilidade é tremenda e realmente o nosso povo acha que vai ganhar o coronavírus da porrada, sabe? Não, é sério que isso. Eu acho. Tem uma piadinha que a gente fala, nós publicitários, assim, do tipo, estão querendo que voltem logo para que não percebam o tanto de coisa que você não precisa comprar. Né? E se a gente ficar muito tempo A nesse fatura do formato. cartão baixou, né, Ju? A minha fatura baixou. Entendeu? Assim, tipo, cara, baixou. Eu não sei, assim, eu não dava conta de parar de gastar e conseguir. É uma loucura. É uma loucura. E tem coisa que realmente você está repensando para que você precisa de tantos. Né? Então, assim, não sei, eu acho que tem muito disso. Tem muito de não preocupar com o outro. Minha hipótese de fim do mundo era o Aedes aegypti, né? Porque para você terminar com o Aedes aegypti, que era um negócio desde a época da Xuxa, a gente não tinha dado conta de terminar ainda, porque precisava do coletivo, agora piorou muito mais, né? Piorou, piorou. Porque a avó Helena, lá de Cristalina, beijo, vovó, se minha mãe tá assistindo, minha avó também tá, ela tá com 84, 80 e muitos, gente. E ela nunca teve medo de assombração, Pablo. E aí, esse vírus, ele é igual a assombração, minha filha. A gente não vê onde ele tá, ele afasta as pessoas, a gente não sabe onde ele tá, não pode chegar perto de ninguém. Verdade. E eu nunca tive medo de assombração, mas agora eu tô presa em casa, porque esse vírus é igual a assombração. Sabedoria. Que sabedoria. Eu fiquei assim, né? Ai, vó Júlia também tá aqui. Beijo, vó, tia Rosana. Adorei que a família inteira veio, entendeu? A vó Aqui. Júlia é cibernética, a vó Júlia gerenciava a comunidade no Orkut, entendeu? Ela realmente não deve ter parado de comprar, porque Ela já é a geração Z, entendeu? há muito tempo. Deixa eu colocar aqui. A Elane Frazão mandando boa noite, boa Boa noite. noite, querida. Pergunta do Rodrigo aqui. Qual peso a Fiat deu às manifestações de 2003 com aquela música do Rapa? Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua. Inclusive virou nome de movimento, né? Vem pra rua e tudo mais. Você consegue estabelecer essa conexão do comercial da Fiat com aquelas manifestações de 2013, no caso, né? O Rodrigo errou aqui, entendeu? O Vem pra Rua e o Gigante Acordou, né? Uhum. Eu acho que começa. Qual a sua análise, Ju? Porra, tem meia hora só. Não, e tem um monte de pergunta ainda. Rodrigo Torres, meu amor, calma, mas bora lá. Eu acho diferente, tá? Eu acho que lá naquela época a gente não tinha noção que a gente chegaria até aqui desse jeito. Então, a grande questão de lá em 2003 não ter uma liderança, não ter uma causa e ser rizoma, né? Ser rede, todo mundo vai com a sua bandeirinha para aparecer no Instagram. E aí, essa coisa de várias causas, mas nenhuma causa. É pelos 20 centavos, não é pelos 20 centavos. E aí, cada um pegou a sua própria bandeira e foi. Sem saber para onde, né? Chegamos até aqui onde a gente está agora nesse momento. Mas eu acho que ali foi muito mais algo que vinha emergindo na sociedade
e deu uma sorte enorme de estar essa campanha no ar. Eu não acho, e aí é a opinião, tá? Que ela tenha sido pensada para aquele momento. Não, existia tudo aquilo fervilhando, vem pra rua com. Era uma mote de Copa do Mundo, tá, gente? Era verde e amarela de Copa do Mundo aquela campanha. Assim como a do Gigante Acordou, era uma proposta, uma tentativa de colocar o Brasil como uma grande potência mundial. Não era algo de uma classe média adormecida que agora eu vou levantar o meu cartaz para foto no Instagram a partir de uma causa. Não foi pensado assim, o que a gente fala do briefing, né? A ideia inicial, o que pediu a campanha, não foi isso. Não foi isso. Foi meio que um golpe de sorte, bem estruturado e tal. E eu acho que serviu de grito de guerra. Manifestações precisam de gritos de guerra, né? E foi veio muito a calhar. Então, eu acho que foi uma apropriação, nem foi uma ressignificação, foi uma apropriação. Alguém perguntou a diferença de publicidade e desejo. Não, mas calma, eu que toco. Ô, Brasil. Isso aqui tem chefe nessa porra aqui, viu? Calma aí, respeita, entendeu? Marinalva Rodrigues, eu vou na ordem aqui, porque quem mandou primeiro fala primeiro, né? Ela fala que tá ali com um gato, bebendo a cervejinha e agora assistindo. Tava perdendo, mas agora tá assistindo. Muito obrigado, Marinalva. Bem-vinda, Marinalva. Agora que eu entendi o rolê aqui. Entendeu? Você vai descendo. A Fátima Costa, muito obrigado. Ela tá sempre por aqui também no canal. Muito obrigado, Fátima. Ela comenta Obrigada, Fátima. Boa noite. Muito obrigado. Samuel Santos, sim, cara. A cerveja aqui é produção minha. É uma Tripel, uma cerveja belga, da escola belga, né? Que eu tô fazendo e tô bebendo, tô felizaço. Aí a gente chega na pergunta que você quer responder, do Sérgio Filgueira. Julena, na psicologia, reza a lenda que a publicidade tenta transformar desejo em necessidade. Sei que essa leitura pode ser generalista e superficial. Como você enxerga esse ponto? De vários jeitos. Primeiro, o que seria necessidade e desejo? Aí você vai ter várias escolas para explicar isso. Assim. Então, e aí a gente vai pensar em necessidades só as básicas, de sobrevivência mesmo, né? E elas passam pelo consumo. Então, se eu faço assim, eu consumi oxigênio, liberei gás carbônico, né? Não consumi uma Louis Vuitton, mas consumi. Bem, a grande questão é até que ponto ou em que medida as questões que não são para sobrevivência, elas são fundamentais. Entende a diferença? Então, assim, eu não preciso de, sei lá, uma coroa que acende, igual aquela ali atrás, tá vendo? Eu não preciso disso. Mas, tem tudo a ver comigo, eu adoro tararã, agora eu sei que existe uma coroa que acende, e eu quero isso, porque de alguma maneira, esse produto, ele vai me ajudar a expressar ao mundo quem sou. As expressões de identidade, elas passam pelas nossas decisões de consumo, todas elas. Então, quando o consumo comunica, tudo comunica, mas também os produtos, os serviços, aquilo que eu escolho estar em mim ou estar perto de mim, e também aquilo que eu não escolho. Tá? Se eu resolvo que eu não bebo álcool, se eu resolvo que eu não como carne, se eu resolvo que eu não vou ao madeiro, todas essas decisões têm por trás uma racionalidade. E essa racionalidade tem muito a ver com essa ideia de qualificar ou perceber a dimensão do que é uma necessidade, do que é um desejo. Então, não existe essa barreira, mas a gente vai entendendo que a gente vai despertando desejos. A gente não cria necessidade, porque não tem jeito. Existe a necessidade de se expressar, de comunicar a sua identidade, de falar ao mundo. Mas não é papum. Não existe essa ideia de passou um anúncio e agora todo mundo vai comprar aquilo. Se assim fosse, ninguém falia, né? Todos os produtos seriam sucesso de venda. Não é tão simples assim. Mas acho que é por aí. Tem muita coisa. Tem coisa lá no canal sobre isso, viu, Sérgio? Se você tiver curiosidade. Já faça, já divulgue suas redes sociais. No final eu vou falar novamente, mas divulgue suas redes sociais agora, por favor. Fale aí de Gente, todas. eu me chamo Julena Normando. É isso. Você joga no YouTube Julena Normando. Tá lá, é um canal que trata de assuntos da publicidade e da propaganda. Ele foi pensado para dar aula para esse pessoal, entendeu?
Em sala de aula, eu não sei se eu te contei isso, mas em sala de aula os meninos, eu não dava conseguindo entender onde eles procuravam, e daí eles procuravam no YouTube. Aí eu fui procurar no YouTube para indicar vídeos, não tinha os que eu queria. Aí eu resolvi fazer. Então, você joga Juliana Normando, menos no Twitter, porque eu não tô lá. Eu marquei ela nos Twitters lá, mas ela não tem, ela tem um perfil, mas não tem nenhum tweet. É Julena N. Mas no Facebook, no Instagram, no YouTube, ela é muito ativa. E já sou seguidor dela em todas as redes e recomendo a vocês todos. Por favor, gente, me ajuda. Eu vou tirar aqui o Sérgio, entendeu? E vou deixar marcado aqui para a gente continuar a dar essa arrastão aqui no final. Eu quero voltar numa questão. Voltar não, aprofundar numa questão que é a construção da marca, mas aí sob a perspectiva da política, né? A gente teve uma construção ao longo aí de 4, talvez mais anos, de uma persona do Jair Bolsonaro, que convenceu a maioria do povo brasileiro a digitar 17 na urna lá, né? Por N motivos. Como toda decisão, né, de consumo, e a eleição é o momento em que você escolhe um dos produtos ali da prateleira, é motivada por N motivos, né? Mas ele conseguiu construir uma persona que convenceu parcela significativa da população brasileira que o seu projeto seria o melhor para o país, né? Você acha que essa habilidade dele, do discurso, de se posicionar de uma sinceridade, entre aspas, né? De ser alguém que tem uma identidade, come pão com leite condensado no café da manhã, que usa a camisa do time e tal. Até que ponto isso é personagem, isso é verdade? É possível equilibrar? A ciência por trás disso é só intuição? Qual que é a sua leitura do fenômeno dos produtos políticos? Até parei para responder essa, para respirar, enrolar um fio aqui, ó, dar uma organizada nas ideias para ver como é que eu começo. Bora lá. Você lembra do Lula? Claro. Tá. E você lembra que o Lula precisou mudar um pouco o seu tom e a sua abordagem para conseguir ganhar uma eleição? Lulinha, paz e amor, né? Uhum. E ele contratou Duda Mendonça para isso, né? Exato. Tá. Não sei se vocês acompanham, mas Duda Mendonça era um dos 3 porquinhos, assim, da publicidade brasileira. O Astor Oliveto, Nizam Guanais, Duda Mendonça. E o que ele fez foi tirar o vermelho do Lula, né? Deixar de ser tão comunista porque isso assustava. Então ele limpou, e aí estrategicamente, politicamente foram feitas as alianças, José de Alencar e todo aquele movimento que a gente soube. Então, esse processo de higienização, vamos colocar assim, né, para a construção de uma imagem mais palatável para outras classes que não aquelas de base do Lula, foram muito fundamentais. E por que eu estou trazendo isso? Porque você precisou, lá no Lula, atenuar certas características. Porque era outro momento histórico. Agora, e aí a gente percebe o agora, no início da campanha, no início, ainda maio do ano anterior, né? Em que quando o Trump ganha, um fenômeno marcante, né? O Trump ganhou e a gente está vendo a ascensão de radicais de direita e aquele negócio de América para os americanos, todo aquele discurso que a gente sabia onde ia dar. Que a gente estudou um bocadinho mais, a gente sabia onde o negócio ia dar, como morrem as democracias e tudo mais. Nesse contexto, a gente foi vendo a questão da simplificação do discurso, da violência, não digo violência só das armas, mas da agressividade, sabe, perdeu-se a vergonha de se expressar, por mais absurdo que as coisas parecessem, você agora parece que tinha plateia. E essa segurança do ter a plateia é muito séria, porque quando você é criticado, ou você fala um negócio e alguém, pô, que é isso, absurdo, você recua. Na medida em que você não tem quem faça esse outro olhar e só te aplaude, você se encoraja para continuar nesse viés. Faz sentido? Tá. O que a gente teve enquanto... Tem estratégia, né? Você pergunta, tem estratégia? Tem. E tem tecnologia. O que acontece? Na época do Lula, a gente tinha comunicação de massa, então a gente tinha TV e rádio.
né? E a campanha política estava ali. Então, tinha mais chance de ganhar quem tivesse mais tempo de TV, quem tivesse mais tempo de rádio. Por isso, grandes coalizões, uns negócios, umas coisas, em troca de tempo de mídia. O que aconteceu com a internet e que foi muito bem usado, bem, eu digo assim, tecnicamente, para a finalidade a que se dispôs, tá? Lá no Brexit, já na eleição de Trump, a internet mudou tudo, e aí as pessoas não estavam mais assistindo TV, mas elas estavam com isso aqui na mão. E aí, por meio de uma série de questões, e aí, por favor, assistam Privacidade Hackeada, por favor, leiam sobre Cambridge Analytica e tudo mais, todo o fenômeno da bolha. A gente consegue, pelos algoritmos e pela matemática, entender essas pessoas, entender essas personas e apresentar a elas o que elas querem e os que elas gostam. Porque isso é uma estratégia comercial, tá? Qual que é o objetivo de todas as plataformas? A gente está aqui no YouTube agora, o objetivo é que você fique aqui um tempão, que você perca a noção do tempo aqui nessa plataforma. Qual é o objetivo do Instagram? O mesmo. Nesse sentido, todo o tempo que você passa na plataforma, você está dando informações para esse algoritmo. O que você vê, o que você pula. Dessa maneira, ele consegue identificar exatamente o que você gosta. E ele vai te prendendo nos seus gostos. A lá Vanilla Sky, ele vai te prendendo e tudo que ele te mostra é para te agradar. Se lá na TV aberta, a gente tinha o Domingo Legal, que tinha Mamonas Assassinas, El Chan, Só Pra Contrariar, Leandro Leonardo, tinha um monte de coisa, pode ser que a gente não gostasse de 4, gostasse só de uma, mas a gente sabia que aquilo existia. Com isso aqui, ó, só parece pra gente o que a gente quer. E aí parece que não existe o contraditório, que não existe o outro, que não existe outra coisa, e tudo que aparece para mim é feito para eu achar muito legal e para eu acreditar naquilo. Então, eu sou colocada dentro de um lugar onde só aquilo que eu gosto aparece. E aí, então, eu posso falar os absurdos porque ninguém vai ficar de mimimi para cima de mim. Tá aí. Qual foi a estratégia? Escolher essas pessoas e pá em cima e colocar só coisas na linguagem simples que elas entendam, que elas consigam repetir, que elas não precisem entender profundamente. E digo mais, geralmente pessoas que não acompanham política, porque saberiam a trajetória política daquelas pessoas, saberiam a importância de um debate político, como a gente teve tantos na época do mestrado, em que a gente brigava horror, debatia porque o meu ponto de vista era completamente, diametralmente oposto do seu. E a gente, mas era isso, porque a democracia pressupõe isso, que mesmo na divergência a gente consiga avançar. Pois é. Isso aqui, ó, tira a gente da divergência. E é estratégico. Então, você vai emitindo mensagens facilmente decodificadas, facilmente repetíveis, tão maravilhosas que você manda para os outros. E não apenas você. Você consegue programar máquinas que espalhem isso. Esse é o grande lance. Se lá, para construir o mito do Lula, você precisou suavizar para entrar num denominador comum, para que vários... Meu avô, Vandir, falava muito que não votava no Lula porque ele era muito vermelho. Quando você conseguiu pasteurizar isso, você conseguiu que ele alcançasse mais gente. Em termos de comunicação, a estratégia do Bolsonaro foi completamente outra. Foi entrar na bolha. E ele é muito eficaz nesse discurso que você coloca. Sem dúvida. A metáfora, gente, é o casamento. Com a Regina Duarte, ele namorou bastante. Toda a metáfora dele é um casamento. É isso. E aí tá tudo muito certo. Por quê? Porque é construído de uma forma de que não adianta o contraditório. O contraditório é um mimimi. Você banaliza a opinião do outro, sabe? Não tem mais respeito. Não tem. Não tem. E aí você naturaliza. Eu ouvi recentemente de uma pessoa que eu amo do mais profundo do meu coração que o nazismo é inevitável. Jesus, hein? É difícil, sabe? Eu chorei 2 dias, porque não entra. Mas
faz todo sentido, porque dentro das crenças daquela pessoa, dentro de tudo aquilo que faz sentido, por tudo aquilo que ela viveu, faz sentido para ela. Tá, a gente respeita, né? Mas é difícil ouvir. É difícil chegar nesse limite, assim, de as pessoas estarem muito confortáveis em seus ambientes, né? Mas é estratégico, viu? Ele fala muito bem. Ele se comunica muito bem com o seu grupo, sim. Por mais absurdo que me pareça. Ele é eficaz para fazer um mal, né? Isso é verdade. Você é muito educada e você é um pouquinho mais tosco. Entendeu? A gente entrou nos 10 minutos finais da live agora. Vamos passar aqui agora a rapaziada, né? Aqui, uma pessoa que eu acho que você conhece, né? A Júlia Normando. Julia! Não é novidade alguma, né? Governo populista. OTIM, eu não entendo essa sigla, talvez. Ótimo. Ótimo. Ela tem 84 anos, 85, 80 e muitos. É isso aí. Mas vamos lá, a pergunta do Frederico M. A. Silva. É possível pensar nesses conceitos para uma pequena marca empresa? Eu acho isso fundamental, Ju, porque tem uma galera que não tem grana, às vezes, para pagar, né? Uma consultoria. Não precisa de grana, não. Essa é a resposta que o Frederico quer. Não precisa, Frederico. Primeira coisa, você precisa entender o seu propósito. Assim, a sua marca é do quê? A sua empresa, ela vai melhorar a vida de quem? E não precisa ser de graça, entendeu? As pessoas entendem que elas têm que pagar por isso. Mas qual que é a finalidade da sua marca? Qual que é a finalidade da sua empresa? Vai para a sua essência e divulga isso. Você não deu pistas, né, para eu te ajudar mais. Mas, assim, não precisa ter verbas enormes. Tanto assim que a internet quebra até isso. Então, se antes a publicidade na TV ela sempre foi muito cara, na internet não é. Você coloca, sei lá, R$30 no Facebook, ele consegue atingir um número de pessoas. Então, não. É para pensar lá quando você vai abrir seu negócio. Aonde você quer chegar e qual é o sentido da sua marca. Quem é a sua marca? Eu tô com uma série de marca lá no canal, gente, tá muito legal. Hoje foi o segundo episódio pro ar. São vários que eu tô me divertindo fazendo. Assiste lá, Frederico, você vai entender do que eu tô falando. @Julena Normando. Chega lá, Frederico, por favor. Pergunta do Zé Carlos Siqueira. Esse sentimento em relação aos produtos, de querer tê-lo, não passa a ser um fetiche das mercadorias, onde a mercadoria passa a exercer poder sobre o indivíduo? Você acha que ela pode chegar a esse ponto, Ju? Não, já foi, né? O fetiche das mercadorias vem do Marx, gente. Isso aí não é novidade para ninguém, né? Esse conceito. Mas depende. Aí não dá para explicar isso em 3 minutos, José Carlos. Mas olha só, não acho que seja tão irracional assim, tá? Do tipo assim, ó, meu Deus, vou morar na rua para ter uma Louis Vuitton. O meu sonho de consumo é o Jimmy Choo Cinderella, que é um sapato que, na época que ele foi lançado, ele custava acho que $60 mil. Puta merda. Eu não ia vender meu apartamento para comprar um sapato, entende? Então, existe uma racionalidade, como eu já falei aqui antes. Não é completamente louco. É claro que a gente faz uma extravagância aqui ou ali, pessoas têm mais tendências, outras menos. Mas eu acho que não é tanto poder assim, dotar de muito poder algo que não é tanto assim, não. Então você acha que as pessoas elas são seduzidas ali pelo novo celular, ou pelo novo carro, pelo novo tênis, mas ela vai até o limite. E num país de disparidade social gritante como o nosso, que o consumo chega também na molecada da periferia, que às vezes ele tem que dividir 12 vezes o celular, ou então ele vai roubar o celular, ou vai roubar algo para virar esse celular. Como é que se explica num país tão desigual quanto o nosso, Ju? Eu não Como acho se explica, que é mais cruel, né? Não, eu acho que assim, a gente tem que muito parar para pensar, refletir sobre muita coisa, mas eu não acho que o consumo seja a causa dos males sociais, entende? O problema não é o consumo, o problema é a exclusão. Então, se o único recurso para essa pessoa ter aquele tênis é roubar de alguém, o problema não está no tênis em si, mas nas outras condições de fragilidade que não o permitem isso. Então, a gente entende que o consumidor ele não é um manipulado, ele é um seduzido, ele é um encantado pelos produtos. E aí esse encantamento pode ter consequências a partir das decisões e escolhas que essa pessoa faça, entende? E não acho que se a gente seja refém dos produtos e não acho que... Eu acredito, eu sou professora, gente, eu acredito na educação, né? Educação para mudar o mundo. Eu acho que
a educação e a publicidade, porque ela convence para lá ou para cá, podem mudar o mundo, sim. E a gente vai feliz para esse novo mundo. Ju, o Rodrigo agradecendo a sua resposta aqui, entendeu? Essa explicação sobre a manipulação da informação que chega até a gente já valeu a live. Ai, que entendeu? bom, Rodrigo. Ó, tem um vídeo lá que você gostou do tema, é como funciona o Instagram. Eu explico isso lá. Arroba Julena Fernanda. Julena Normando. Não precisa nem de arroba, é aqui no YouTube mesmo, é só jogar Julena. Certo. Ju, para a gente fechar agora os 5 minutos finais, eu queria que você falasse sobre esse trabalho seu no YouTube, né? Assim, que você vem de forma muito profissional, assim, compartilhando conteúdo de muita qualidade, muito diferente do que eu faço aqui, que é só uma reflexão, é uma trela, entendeu? Gravada, e que as pessoas se interessam, não. Você tem um compromisso com uma lógica, né? Um encadeamento, porque até por ser jornalista, né, eu me vinculo muito à pauta do dia. Você não, você tem uma estratégia e uma sequência que vai indo conforme você tem um planejamento, né, cara? Como é que tá sendo isso para você? Tá sendo diferente da sala de aula? Tá sendo diferente de outras experiências profissionais que você teve? Como é que tá sendo essa experiência no YouTube? Uai, eu sou curiosa. Meu pai fala que eu inventava muita moda, né? E é basicamente isso, né? Mas eu percebi no final do ano passado que. Não, no início do ano. Sei lá, gente, ano passado. Tem um ano o canal, vai fazer um ano agora esse ano. Em outubro, eu acho que faz um ano, setembro. E eu não estava conseguindo realmente conversar com os meus alunos no sentido de referências, assim, tá, vocês não leem, é difícil ler, vocês não têm essa paciência para pegar um livro e ler. Pessoal, a gente assiste YouTube, tá, o que vocês assistem? Me diz. E fui atrás, e realmente não achei do jeito que eu queria. E aí, como eu não achei, aí eu tenho planejamento porque eu sou professora, eu acho muito difícil ensinar assim, não, eu preciso de uma linearidade. Então, a proposta foi de uma maneira com conteúdo, então, assim, de uma maneira mais tão profunda possível, porque nenhum conteúdo ele se basta, né? Eu tenho uma personagem que é a Cinderela Fofolete, cuja função é lembrar o menino que é para estudar, né? E a ideia é essa, é para estudar. Os vídeos, eles vêm para despertar alguma curiosidade, eu tento explicar de maneira mais didática possível. Por exemplo, o de hoje foi um conceito de marca, brand equity, que não é um conceito simples de se entender, mas que é importante, que é essa construção de valor para as marcas. Então, eu trago tudo do que você precisa saber antes de fazer publicidade, o que se estuda num curso de publicidade e propaganda, o que é cada área da agência. Então, é como se fossem várias aulas, realmente, numa média de 15, 20 minutos. Eu pesquiso pra caramba, sabe? É uma produção punk em termos... Eu que faço todos os roteiros, eu tenho um aluno maravilhoso, o Jefferson, que faz as edições para mim. Porque no início foi celularzão. Marcela me ajudou bastante, que era uma orientanda na época, a gente gravava com o celular. E fomos, porque o intuito de começar, entendeu? Fazer o negócio. E aí a coisa vai virando. E é muito engraçado. Eu recebo mensagem de Campo de Goytacazes, eu recebo mensagem sei lá, esses dias eu recebi uma mensagem do Maranhão, e o pessoal vai perguntando, e essa loucura de rede, né? A coisa vai andando. É um canal pequeno, por favor, sigam lá, divulguem, me ajudem, mas a ideia é ajudar a formar mesmo. Os meninos, eles são multitelas, né? E aí eles precisam, é mais fácil para eles. E o mais curioso é que aí eu fui estudar, fui fazer curso na Google, fui atrás, né? As videoaulas, elas são muito usadas, especialmente a tecla voltar. Isso é muito incrível. Porque numa aula não dá pra gente ficar voltando toda hora, né? Uhum. E no vídeo dá, e eles usam isso. Eu entendi que as pessoas podiam aprender pelo YouTube quando eu vi uma prima minha estudar engenharia civil. Não é possível. E a Stephanie estudava engenharia civil. A bichinha formou, foi apresentar trabalho na Grécia, sabe assim, alto nível mesmo, e ela realmente usava o YouTube para estudar. Então tá, né? Aí entrei na onda. Ju, muitíssimo obrigado pela sua disposição, entendeu? Assim, você sempre ótima, sempre compartilhando muito conhecimento, muita inteligência. É uma honra, um prazer poder ter acesso às suas ideias, assim. É um privilégio, na verdade, ter acesso às suas ideias. Espero que todos aí tenham aproveitado mesmo tanto. Muitíssimo obrigado, Ju. Valeu demais, viu?
Eu agradeço muito, adorei. Eu quero saber como funciona esse negócio que você me pôs aqui, que eu quero fazer isso no meu também, que eu sou copiona. É moleza, cara. StreamYard, você vai vincular seu canal ali, entendeu? Aí você manda o convite pra pessoa igual eu te mandei, a pessoa entra e você coordena a live, cara. É assim, eu falei, é super intuitivo, é super fácil essa plataforma. Super recomendo, sabe? Você tem um limite de 20 horas por mês. A partir daí, naturalmente, eles cobram, né? Mas 20 horas por mês de live já é conteúdo, assim, responsa, já Sim. tem Mas muita será que é coisa. um canal pequeno também? Porque eu não posso ter mais de 1 hora de live lá no meu. Não tem 1.000 seguidores ainda. Não, pode sim, pode sim. Bom, agora eu tô entrando num negócio que eu não sei te responder, mas eu tenho a impressão que você pode sim, sabe? Não... Enfim, vai ter Ah, isso, vai ter as especificações ali. Ju, um beijo, muitíssimo obrigada, obrigado, gente. saudade de você, entendeu? A gente vai Ai. se ver quando acabar essa porcaria desse trem doido aí, sabe? Muitíssimo Ó, obrigado a todos vocês. Pois não, pode falar. Faz não, eu suas ia redes falar aí que eu vou fazer novamente. uma baita festa de 40, entendeu? Eu espero que Ai, até lá. eu quero discotecar pra você com aquela festaça de novo, entendeu? Aquela festaça que. Ah, cara, é aquele astral demais. Vamos Sabe? lá. E, por favor, passe suas redes novamente, pessoal. Ah, então, aqui no YouTube você vai digitar Julena Normando, ou só Julena também já aparece o canal. Sou eu assim, ó, tem um azul atrás e umas cinderelas. Lá no Instagram, julena.normando também, que os vídeos eles são replicados lá, só que eu ainda não sou popular igual o Pablo, então são só 10 minutinhos, que minha conta ainda não é verificada. Mas tá lá também, só que os vídeos todos estão aqui no YouTube. A minha ideia é ajudar os adolescentes, assim, o pessoal que está entrando, que gosta, e também eu descobri que tem muitos pais de alunos que assistem o canal e também empreendedores, pequenos empresários. Então eu tô lá para explicar a publicidade como se vocês fossem meus alunos. É realmente como eu preparo uma aula para tentar explicar. Então, e eu respondo comentários, tá? Respondo direct, respondo tudo, porque comunicar é ouvir. E eu tô muito feliz, adorei, gente. Me chama sempre. Muitíssimo obrigado. E vocês estão pintando pela primeira vez aqui no canal aí, todos os normandos que estão pintando aqui, se inscrevam aqui também, que isso me ajuda também, entendeu? Por favor, façam essa generosidade comigo. Amanhã a live é com o Vander Segundo, professor de filosofia, um ativista do underground. Vamos falar sobre militância, vamos falar sobre a ascensão do protofascismo no Brasil e como que o ativismo pode conter esse retrocesso institucional que está aí, né? O bafo de enxofre está aqui do nosso lado. A gente tem que afastar isso da gente. É o que vamos tratar amanhã na live, às 9 da noite também, com o professor, ativista, roqueiro, Vander Segundo. Conto com a audiência de vocês todos. Ju, um beijo, saudade, viu? Saudade, gente. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que veio, aceitou meu convite. Foi uma honra falar com vocês, gente. Boa noite. Eu vou fechar aqui, vai cair, viu, Ju? Tá Beijo. bom. Então, beijo. Tchau, Juízo, tchau. pessoal.